Galera, o torcedor vascaíno, né, pensou que hoje seria um jogo tranquilo para o Vasco, né? O Vasco 22 jogos sem perder em São Januário e simplesmente hoje acaba perdendo para o time do Sampaio Corrêa e acabou se complicando na Série B, né? Perdeu de 3-2, o Vasco conseguiu até um empate no final do jogo, mas 2 minutos depois o time do Sampaio Corrêa fez o gol da virada no apagar das luzes, né? Os gols do Vasco foram de Andrei, né, e Anderson Conceição, que marcou o primeiro gol. Pará, Poveda e Joécio marcou os gols do time do Sampaio Corrêa. O Vasco ainda tem chance de subir ainda nessa rodada. Eu acredito que dependendo dessas combinações aí de resultados, tem também o Vasco tem que secar o Sport, o Operário, Londrina e Ituano. Esses jogos aí não pode sair vencedor, só empate e o Vasco já vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Caso o resultado seja negativo, o Ituano vença o Londrina, o Vasco vai ter o confronto direto contra o Ituano na próxima rodada, jogando fora de casa. Então o Vasco tem que pensar nesse próximo jogo, galera, e bora acompanhar um pedaço do Linha de Passe falando do jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa. Lembrando, o link vai estar na descrição, crédito total ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Ninguém está imaginando que foi um espetáculo de ano, pelo contrário, né? A gente está vendo como o Vasco sofre para jogar futebol e às vezes é o torcedor que o empurra para algumas vitórias, mas hoje nem isso foi possível. Mas a noite de amanhã vai ser dramática, porque é aquela noite que ele vai ter que ver 2 jogos, sabe? Vai ter que ver Bahia, vai ter que ver Ituano, vai ter que ver... Fazer conta. Vai ter que fazer conta, vai ter que, sabe? Só acrescentar, né, para você continuar, o Ituano, para o torcedor do Vasco. O Ituano tem o Londrina lá no Paraná, em Londrina, lá no Estádio do Café, e o Bahia em casa recebe o Guarani. Sim. E o ponto é que o Bahia tem um saldo de gols melhor que o do Vasco, então mesmo um empate o Bahia já passa o Vasco da Gama amanhã na tabela, e se ganhar já subiu, né? Então a situação fica ainda muito mais confortável, né, pro Bahia. E é isso, o Vascaíno vai ter que ter mais essa noite de sofrimento e aí pensando no que pode ser essa última rodada em Itu, que não é um jogo fácil, até porque nenhum jogo pro Vasco é fácil pelo que o Vasco tem jogado, né? Nenhum jogo é fácil. Mesmo os jogos que o Vasco ganha, eles são jogos vencidos na marra, né, empurrando, né, como foi o jogo passado, né, com o gol do Fábio Gomes ali também no final do jogo. Então, e hoje, assim, no primeiro tempo, o Sampaio Corrêa foi melhor que o Vasco, na minha visão, porque era o time que conseguia botar a bola no chão, conseguia controlar o jogo, mesmo estando em São Januário, mesmo estando com torcida contra, o Sampaio Corrêa me parecia muito mais ciente do que precisaria fazer dentro do jogo. E o momento em que o Vasco foi melhor, acho que até tomar o segundo gol ainda estava sendo melhor, também não era um domínio construído com calma, com bola no chão, com organização, né? Eu comentei isso com você no segundo tempo, né? Falei, a torcida bacana, legal, empurra o time do Vasco, bota o time para cima, mas em muitas jogadas, Mauro, né, você percebia aquela precipitação do jogador, aquela pressa para fazer a bola chegar dentro da área, né? Isso parece que dificulta, né? É uma ansiedade, principalmente para os mais jovens, né? Não sei se o Nenê passou por isso com a experiência que ele tem, mas enfim, querer decidir logo o jogo, querer dar alegria para essa torcida, decidir uma classificação, mas aí você vai olhar os números, assim, teve uma finalização só a mais do que o Sampaio. Não era para isso acontecer, inclusive no gol o Sampaio conseguiu finalizar mais vezes. Então, eu acho que, claro, não era um jogo normal de, né, vamos jogar aqui em casa, torcida nos apoiando, tranquilo, porque era um jogo que tinha um peso muito grande nessa classificação, o torcedor está indo embora de cabeça inchada, um grupo lá agora também fica frustrado, acho que ainda deverá se classificar, porque precisa tanta coisa acontecer aí, inclusive o Ituano passar pelo Londrina para chegar em casa dependendo dele, enfim, tem muita coisa, dá para sonhar com a classificação, mas é o que você disse, todos esses aí vão sonhar, depende muito desses resultados de amanhã. Poderia, né, se a gente imaginar os grupos que estão aqui, alguns times poderiam ter ficado mais tranquilos e conseguido uma classificação um pouco mais cedo. Só o Cruzeiro conseguiu isso. O próprio Grêmio, pelo elenco que tem, demorou muito para ficar sossegado. Demorou demais pelo elenco que tem. Mas, enfim, está lá. E agora ficam 2 vagas aí para esses concorrentes. E a gente esperava que o Vasco também, eu pelo menos esperava que o Vasco, por todos os fatores, inclusive o de torcida,
experiência do Nenê, chegada lá do Jorginho, que o Vasco tivesse já garantido essa classificação. Tem um projeto de entrar dinheiro ano que vem, então poderá se reforçar para voltar à Série A, que é o lugar dele, um time tão glorioso, tão vitorioso. Vai passar aí uma última rodada assim, no sufoco, né? Acho que agora praticamente, assim, os jogos não são semifinais, finais, jogos de mata-mata, mas digamos que o caráter do jogo se aproxima... dos jogos se aproximam no caráter desses jogos muito mais do que de partidas de pontos corridos, essa última rodada vai ser o mais parecido de uma final que pode existir, né? Agora, Léo, pegando aqui, por exemplo, e aí a campanha de pontos corridos, eu não sei até que ponto isso pesa. Jogando dentro de casa, o Londrina perdeu 3 vezes só. Empatou 7 e ganhou 8. A campanha do Ituano fora de casa é horrorosa. Tem 1 ponto, em cada 3 pontos ganhou 4 vezes só. Eu concordo contigo. É provável que o Vasco suba por inércia. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, até dentro disso que o Mauro falou sobre a perspectiva de futuro. Precisa subir como for. Agora, não adianta pensar em jogar bem, porque é um jogo que falta e tem que cruzar a linha de chegada, sabe? É igual... Eu tô lembrando... Depois você recupera. O pessoal mais velho vai lembrar do Nigel Mansell tentando empurrar o carro para a linha de chegada uma vez. E é isso, precisa empurrar o carro até a linha de chegada e o carro do ano que vem desespero. A gente vê, porque é isso. Agora só precisa cruzar a linha, né? E a linha tá ali, tá difícil, mas só tem um último obstáculo agora. Todo mundo sonha, mas ninguém dorme, né? Até porque daqui para frente. Uma perspectiva pessimista, você pensar antes da rodada, o Vasco não perde em casa. O outro não ganha fora quase e o Vasco também não perde em casa. Bom, olha aí a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já subiu 75 pontos, foi o primeiro, né, a confirmar a presença na Série A. O Grêmio, depois do jogo contra o Náutico nos aflitos, também confirmou acesso, 61 pontos. E aí vem as 2 vagas que, neste momento, estão ali sob o poder do Vasco com 59 e o Bahia com 58. Mas tem mais jogo ainda pela frente. Sampaio Correia foi a 55 pontos com a vitória de hoje em 37 partidas. Tem mais um jogo. O Ituano tem 54 pontos, mas ainda faz 2 jogos. Ainda faz 2 jogos amanhã contra o Londrina e depois da última rodada. O Londrina, 53 pontos. Da mesma forma que o Ituano, 2 jogos pela frente ainda. E aí vem Sport ali, 53, Criciúma, 52. O Sport também com chance? Também, né? 2 jogos pela frente, 53 que o Bahia também pontos. faz 2 jogos ainda, né, Nivaldo? O Bahia também faz 2 jogos ainda, não? O Bahia na 4ª posição. É. Exatamente, sim. Ele vai fazer a 37ª rodada. Se a gente pensar ali, o Sampaio pode chegar... Não, o Sampaio só tem mais um jogo para fazer 58. O Bahia tem 2 jogos. Pensando no Vasco, o problema do Londrina e do Sport é o saldo, né? Saldo 2. O Vasco tem saldo 11. O saldo do Vasco é bom. Teria que tirar 9 gols do saldo aí nesses 2 jogos e pensando que o Vasco ainda faz mais um. Então, ô, Léo, não seria muito provável. Léo, Mauro, Piner, e o trabalho do Jorginho, hein? Vamos focar um pouco aí no trabalho do Jorginho, o técnico do Vasco. Temos números aí do Jorginho? Então vamos apresentar números do Jorginho desde que assumiu o Vasco da Gama, esse compromisso de levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós temos aí, olha, o Jorginho está devendo, o melhor técnico aí que passou foi o Zé Ricardo. Durante a Série B, o Zé Ricardo dirigiu o time em 14 partidas, foi o melhor aproveitamento, 71,4%. Esse é o aproveitamento para subir, né? Tentaram buscá-lo de volta, Esse é o aproveitamento para subir, porque o aproveitamento do Cruzeiro, que já subiu, é de 67%. 67%. Então, o aproveitamento do Zé Ricardo era para subir o time. Aí assume Maurício Souza, 8 jogos, 45,8%. O Jorginho melhora um pouco em 9 partidas com relação ao trabalho do Maurício, 51,9%, mas muito longe da campanha que fazia o Tentaram bater no Zé Ricardo, né? Você se lembra? A torcida indo para cima do Zé Ricardo. Veja o aproveitamento que estava. E ele tentando conversar. Exato. Aí depois o Vasco acho que tentou buscá-lo de volta, mas aí ele já não quis vir, enfim, ele foi embora para o exterior, não voltou. E o Jorginho ficou no meio do caminho aí, né? Esse jogo de hoje tinha que ter ganho, né?
a gente está falando do saldo, é muito positivo, mas se o Ituano ganhar os 2 jogos, não vai precisar desse saldo. Vai precisar de pontos. Mas é uma questão do Londrina mesmo. Mais o Londrina. Porque ele vai a 60 pontos e tira o Vasco. Então, assim... O Ituano e o Vasco dependem apenas de si mesmos. Exato. Exato. E um deles não vai subir. Mas não é um aproveitamento bom, né? 51 para a necessidade que estava do Vasco. Chegou, foi um pouco melhor. Mas esse pouco melhor foi pouco por enquanto. Vamos ver. Pode até, de repente, empata, continua com esse aproveitamento nessa faixa. Não tem mais como subir muito, nem como cair muito, independentemente do último resultado. Esse percentual aí na margem de erro, que está muito em moda agora, vai ficar aí 2 para cima, 2 para baixo. E aí pode classificar ou ficar fora com esse aproveitamento. É muito pouco. Eu estou nessa do Léo, assim, empurra o Vasco, põe lá na oficina, aí para fazer uma funilaria geral, pro mecânica, etc. para o ano que vem, né? Pela grandeza do Vasco e tal. Mas os outros vão fechar essa garagem, né? O Ituano que é isso também, Sampaio, Bahia, todo mundo. Assim, eu acho que vendo os jogadores que o Vasco tem, é que é um time bem limitado. Mas comparando com os adversários, teoricamente dá para fazer mais. É que eu preciso colocar nesse pacote a situação de um time desse tamanho na Série B, pegando o carro andando e tendo que fazer esse carro assim, deslanchar. De um jeito em que ele não passe nos buracos muito, em que ele consiga fazer um caminho mais ou menos tranquilo até onde tem que chegar. Eu não sei até que ponto eu posso cobrar isso do técnico. Se eu puder cobrar, o trabalho é... Eu acho que pode, Birner, porque vamos olhar para o time que dominou a Série B, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um elenco fora da curva na Série B esse ano, de jeito nenhum. Não. Um elenco super operário ali, e acho que é um elenco que precisa ser bem reforçado para a Série A no que vem. Sim. Mas o time dominou o campeonato, por causa de um trabalho brilhante da comissão técnica, né, do Paulo Pezzolano. Então, o que faltou para os outros? A minha convicção é de que se o Zé Ricardo tivesse ficado, o Vasco tinha subido. O Vasco não estava nessa situação agora. Teria subido. Eu acho que sim. Os números mostram isso. E assim, como o time jogava, era no mínimo um time organizado e que sabia o que jogava. Hoje, a impressão que eu tenho é que o Jorginho tenta mexer muito mais com o emocional, as próprias entrevistas dele são muito mais nessa direção do que na organização de um modelo de jogo. Isso você não consegue ver. Mas você não acha que ele pode ter identificado que a pressão está sendo demais para esses jogadores e para ele implementar um modelo de jogo? Que o modelo de jogo é muito comum, para ser bem claro. Não é nem uma crítica ou elogio, aqui é só um diagnóstico que me parece muito claro. O Jorginho tentou muito mais apelar para esse lado emocional, e ele tem também esse aspecto, né, nos trabalhos dele. Então, bora. O Jorginho, né, final do campeonato, a equipe precisando vencer, não tem o que ele fazer. Não há treinamento que vai fazer o time do Vasco jogar bem. Então agora é motivar os jogadores. A única coisa que os jogadores têm que ter em mente é motivação para poder jogar, entendeu? E é isso que ele está fazendo, tentando motivar seus jogadores para poder tentar fazer o melhor, né? Porque só a vitória vai importar, nesse caso, dependendo do resultado de amanhã, a vitória contra o time do Ituano, entendeu? O Vasco precisa torcer, né, por um empate aí entre Ituano e Londrina amanhã para o Vasco conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito importante esse acesso para o Vasco. O Vasco vai conseguir fazer o planejamento bom para o próximo ano, principalmente tentando iniciar o Campeonato Carioca, tentar fazer um bom Campeonato Carioca, né? Tentar ser um pouco mais competitivo, porque o Vasco nos últimos anos não tem sido muito competitivo, então o Vasco tem a chance de iniciar um novo ciclo, vai vir novos jogadores, então o Vasco tem a chance de mudar nesse panorama todo negativo que o Vasco vem sofrendo muito na Série B. A equipe não vem conseguindo fazer bons jogos e essas últimas trocas de técnico do Vasco foi muito frustrante, porque o Zé Ricardo vinha muito bem e acabou que o Zé Ricardo foi tirado do Vasco, né? Não foi culpa do Vasco, o cara teve a oportunidade de voltar para o exterior, o cara foi, um salário muito acima, né, que ele iria receber aqui, ele acabou indo, e com isso quem perdeu foi o Vasco não conseguiu pegar um técnico à altura, trouxe o Maurício Souza fez um péssimo trabalho também, o Jorginho não vem fazendo bom trabalho com o Vasco, o aproveitamento dele para mim é muito abaixo, né, mas também o cara pegar o time do Vasco nessa situação é complicado mesmo, o time do Vasco não conseguiu assim produzir o que precisava para poder subir, né, para a Série A com algumas rodadas de antecedência. Agora vai depender do jogo de amanhã. Eu ainda acredito que o Vasco vai subir sim para a Série A do Campeonato
Brasileiro. E você que é torcedor vascaíno, coloca nos comentários aí o que vocês acham. O Vasco vai subir nessa rodada para a Série A do Campeonato Brasileiro ou vai depender do próximo jogo contra o Ituano, confronto direto para subir para a Série A. Não esquece aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.